Olá, uma excelente tarde a todos os nossos queridos alunos do curso Bacharel em Teologia, modalidade EAD, Ensino à Distância. Desde já quero parabenizar a todos que concluíram a disciplina de Panorama do Antigo Testamento. Foi um prazer compartilhar conhecimento com vocês. Sei que tem algumas questões complexas, mas empolgantes e intrigantes. Aos que estão iniciando nessa disciplina, sejam muito bem-vindos. Queridos, aos que não me conhecem propriamente, sou o professor Roberto, há 16 anos atuando na docência teológica. Minha área é da teologia mesmo, do bacharel em teologia ao doutorado em ciências da religião, com concentração em exegese, propriamente do Antigo e Novo Testamento. Então, foram anos adquirindo conhecimento para que pudesse passar esse conhecimento, tanto do hebraico, do grego, da teologia, da exegese. Então é um prazer ter todos vocês como os nossos discentes. Estaremos iniciando hoje a disciplina de Panorama do Novo Testamento. E sempre em uma nova disciplina, nós apresentamos os materiais didáticos, né? Então estou aqui para apresentar um dos textos que estaremos utilizando, que é a obra Introdução ao Novo Testamento, História e Literatura do Cristianismo Primitivo, do Helmut Koester, né? Editora Paulus. E em cursos de teologia acadêmico se utiliza muito essas editoras como Paulus, Paulinas, Loyola, não é fazendo marketing, né? Mas são editoras que já estão aí há muitos anos, sempre abrindo espaço para a questão acadêmica, né? É importante destacar que há muita diferença entre a teologia dogmática, confessional e a teologia acadêmica. Nós já vimos que a teologia confessional ela tem o objetivo de fundamentar o dogma institucional. A teologia acadêmica ela é totalmente desprendida com tendências. Ela tenta sempre analisar os contextos sociais, históricos, achados arqueológicos, o contexto linguístico da época e reconstruir o pano de fundo, compreendendo melhor o que o determinado texto quer dizer, fazendo uma exegese, extraindo do texto, e não uma exegese, inserindo do pensamento no texto. Então tudo isso é muito importante destacar. Uma outra obra que eu quero apresentar aqui para vocês é a obra do Raymond Brown. Raymond Brown, Introdução ao Novo Testamento. Obra do Raymond Brown, Introdução ao Novo Testamento. Bem, na disciplina anterior, nós vimos várias questões relacionadas à história da religião de Israel, do período pré-exílico, exílico, pós-exílico, as fontes, as construções de várias questões teológicas a respeito da história da religião de Israel. Iniciando, então, a nossa disciplina de Panorama do Novo Testamento, com o chamado cristianismo de origem. É importante destacar que o conceito messiânico veterotestamentário ele passou por várias formas. Então não existia um messianismo, existia vários messianismos, várias crenças messiânicas no decorrer do judaísmo veterotestamentário. Crenças messiânicas que giravam em torno da figura davídica e nunca crenças messiânicas que giravam em torno de uma ideia de alguém que era divino humano ou alguém que era uma divindade pré-existente. Esses conceitos são totalmente posteriores de um cristianismo bem posterior. Quando falamos do primeiro século da era cristã, temos algumas leituras como textos base para fundamentar essas hipóteses. Textos como Atos dos Apóstolos contribuem muito para que possamos entender o avanço e a expansão do cristianismo primitivo, e até a chamada literatura sinótica, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos e Evangelho de Lucas.
É importante destacar que os autores que eu citei comungam no pensamento que o evangelho marciano seria o evangelho mais antigo, visto que é um evangelho que trabalha muito as questões relacionadas ao judaísmo místico da época, as ideias de possessão e de exorcismo, e não apresenta ainda uma compreensão de um nascimento virginal que fundamentaria posteriormente a ideia de um Jesus divino humano, que foi um dos pilares do cristianismo já do segundo e do terceiro século, e no quarto século bateu-se o martelo para fundamentar a ideia de um Jesus que era divino humano, fortalecido o pensamento também de Atanásio no chamado Concílio Niceno-Constantipoloniano. Todos esses aspectos são muito importantes, mas focando no chamado cristianismo primitivo. Cristianismo primitivo de origem, ele é um cristianismo que propriamente vem do judaísmo neotestamentário. E o judaísmo neotestamentário ele já é diferente do judaísmo intertestamentário e muito diferente do judaísmo veterotestamentário das suas três fases, período pré-exílico, exílico e pós-exílico. O judaísmo neotestamentário possui crenças angelológicas, demonológicas. O judaísmo neotestamentário possui crenças soteriológicas. Neste judaísmo, muitos grupos judaicos acreditam na existência da Nefesh numa vida pós-túmulo, certamente influenciado pelos dominadores de Israel, tanto egípcios, que vêm da dominação dos Ptolomeus, como gregos, que vêm da dominação dos Seleucidas, falando dos dois grupos posteriores a Alexandre o Grande. Então, no período interbíblico, não temos somente a dominação política desses grupos sobre Israel. No período interbíblico, temos a influência do pensamento religioso desses dominadores sobre Israel. E isso é muito interessante. A religiosidade egípcia no período intertestamentário sobre a dominação dos Ptolomeus já trabalhava uma ideia de uma vida eterna obtida por intermédio dos feitos praticados em vida. Então, por algum tempo, os egípcios acreditavam que era possível comprar a salvação morrendo e tendo muito ouro. Isso explicava porque em alguns momentos o faraó, quando ele morria, era enterrado juntamente com ouro no seu sarcófago e a sua esposa era envenenada para também morrer juntos, né? Para que na outra vida o faraó estivesse do lado da sua esposa, repleto de riquezas. E essas riquezas também compravam o pós-vida, a entrada no paraíso, no pensamento mítico egípcio. Posteriormente, o que acreditava-se como uma ideia de salvação não era mais através do ouro, era através das boas obras. Então, as boas obras praticadas em vida norteavam o sentido da alma no pós-vida, né? O Ka, que era assim como se acreditava a parte imagética, imaterial e imortal do ser humano após a sua morte, permaneceria num estado de eternidade em um lugar bom mediante as obras praticadas em vida. Isso é muito forte, porque no Antigo Testamento essas compreensões soteriológicas não eram claras e nem faziam parte da chamada teologia do Antigo Testamento ou da religião de Israel. Uma outra questão são a dominação dos Seleucidas sobre Israel. Nós temos a dominação dos gregos sobre Israel no período interbíblico, em um momento que os gregos acreditavam que a psique, ou seja, que a alma, ela era imortal. Então é muito interessante todos esses aspectos, porque lá no Novo Testamento
Jesus ele já traz uma linguagem de um rabino judeu que acredita na existência da alma após a morte. Ele chega a dizer que é necessário temer a Deus, que pode jogar a nefesh, a psique, no inferno, né? Então é muito interessante essa ideia de reino dos céus, de vida pós-túmulo, apresentada pelo próprio Rabi Jesus, que representa um pensamento judaico neotestamentário com outras camadas, podemos dizer, de uma compreensão soteriológica e de vida pós-túmulo. Tudo isso é muito interessante. E o Evangelho de Marcos não aprofunda essas questões. O Evangelho de Marcos ele tem uma forte influência propriamente do judaísmo rabínico intertestamentário, que tem muito a ver com a prática do exorcismo, dos espíritos maus que tomam conta do corpo das pessoas. Tudo isso com influência principalmente do livro de Enoque. Porque em Enoque nós temos uma concepção angélica que é totalmente diferente. Em Enoque nós temos uma concepção angélica onde os filhos de Deus, os Benei Elohim em hebraico, eles saem do céu, se relacionam com as mulheres e essa relação gera os híbridos, os filhos dos anjos, cerca de 200 anjos, como as mulheres da terra, que geram os Néfilins. Isso é muito interessante, porque é uma compreensão judaica intertestamentária muito forte e seguida pelos judeus que viviam nas comunidades de Qumran. Qumran se tornou o ápice do judaísmo intertestamentário, principalmente por causa das perseguições seleucidas e ptolomaicas. Esses grupos vão para as cavernas se esconder e lá desenvolve vários outros escritos e uma forte produção literária apócrifa que representa o pensamento judaico intertestamentário da época, uma nova concepção angélica, uma nova concepção demonológica, uma ideia de gigantes que nascem através da concepção de mulheres que geram filhos híbridos, que são meio angélicos e meio humanos. Mas o livro de Enoque não deixaria isso à toa. O livro de Enoque demonstra que Deus dá uma espécie de sentença. Deus extermina os filhos dos anjos juntamente com as mulheres. E, segundo Enoque, há um momento então que os espíritos desencarnam do corpo. Os espíritos não conseguem habitar nos céus porque não são obras da criação de Deus, como os anjos e os seres humanos. Habitam na terra e, segundo Enoque, eles adentram nos corpos dos homens para fazer os homens praticarem malignidades. E os exorcistas judeus, eles tinham o poder de exorcizar estes demônios. É importante até dizer que o livro de Tobias menciona como o Rafael ensina o Tobias a exorcizar um demônio que atrapalhava a vida de Sara, era o Asmodeu. Então o judaísmo intertestamentário ele está totalmente místico, angelológico, demonológico, soteriológico. Ele traz novas concepções para a época de Jesus. E é muito interessante que Jesus ele traz algumas linguagens que dão a entender que ele conhecia um pouco desse judaísmo, talvez por ser um essênio, por ter uma vida judaica essênia e por reproduzir alguns desses pensamentos mais interioranos e um pouco mais místicos. Bem, não é à toa que as comunidades mais periféricas, elas tendem a ser mais místicas, né? Isso não somente na religião cristã brasileira, como no caso do pentecostalismo. Quando falamos de periferia, o público geralmente é um cristão mais místico. Quando se fala de burguesia, o público é místico, mas também tem outros interesses, né? É preciso levantar capital para manter aquele giro de
alguns R$ 1.000 aí por mês para manter as suas empresas e seus funcionários. Não era muito semelhante no judaísmo neotestamentário. O judaísmo neotestamentário das localidades periféricas tendia a ser mais místico do que o judaísmo do centro. O judaísmo do centro, jerusalemita, que estava sob o domínio de Anás, Caifás, Sinédrio e fariseus, ele era muito menos místico e muito mais interessado com as ofertas e os dízimos que entravam dentro do templo herodiano, pois os mesmos administravam essas finanças e antes de mandar a parte do Pilatos, certamente uma parte era retido ali para eles. Bem, todas essas coisas é possível identificar nos estudos do Novo Testamento, nos estudos arqueológicos, a religião de Israel propriamente no período neotestamentário. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que nos evangelhos de Lucas, principalmente, tem-se uma interpretação cristã um pouco mais avançada, uma ideia de um nascimento virginal que não faz parte das interpretações do cristianismo de origem. O cristianismo de origem que tendia a interpretar o Messias como um descendente davídico somente. No entanto, nós temos um outro grupo que se converte ao cristianismo. São gregos, são samaritanos, são judeus místicos. Este grupo, com fortes influências helenísticas, tende a compreender um Messias que tem muito mais características de uma espécie de um semideus grego do que um Messias do judaísmo mais primitivo, que interpretava um líder e um libertador político somente. É muito interessante que Jesus, em Mateus, logo de cara, ele é apresentado como alguém que nascerá através de um fenômeno sobrenatural, o qual é anunciado por um dos principais anjos, o Gabriel. Gabriel, que tem uma forte cena nos apócrifos do período intertestamentário, aparece como um anjo que assiste diante do trono de Deus, sendo que no livro de Tobias diz que há 7 anjos que assistem diante do trono de Deus. Lá em Tobias, Rafael é um deles, nos sinóticos, Gabriel é o outro. Tudo isso é muito interessante. Em Mateus, Jesus ele não será apresentado somente como o filho de Davi, como um descendente davídico. Ele será apresentado também como alguém que é fruto de um nascimento milagroso. É um Messias que advém de Maria, que gera por forma sobrenatural, por intermédio da virtude do Espírito Santo, que na compreensão do judaísmo neotestamentário não era uma pessoa distinta do Pai, era o próprio Pai. É importante destacar que as concepções trinitarianas, aonde o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas distintas em pessoalidade e somente iguais em deidades, essas concepções ainda não fazem parte da literatura sinótica. Os escritores de Mateus, Marcos e Lucas não possuem uma concepção trinitariana. Logo, o Espírito do Senhor que vem sobre Maria nada mais é do que a virtude do próprio Yahvé, o Deus do Antigo Testamento. Ou seja, a virtude de Yahvé vem sobre Maria, segundo os evangelhos de Mateus e de Lucas, e essa virtude de Yahvé faz com que ela gere de forma sobrenatural o Messias, o Jesus ho Christos, em grego, Jesus ho Christos. Isso é muito mais forte no Evangelho de Lucas, porque possivelmente o Evangelho de Lucas ainda é um pouco mais antigo do que o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Lucas ele já faz uma compreensão às ideias gregas e até às citações samaritanas que lembra o Evangelho de João.
No Evangelho de João, a concepção cristológica ela ainda é mais à frente do que os chamados evangelhos sinóticos. No Evangelho de João, a compreensão cristológica não é de um Jesus Messias humano da linhagem davídica, como no cristianismo de origem, ou um Jesus que passa a existir a partir do nascimento virginal de forma sobrenatural. O Evangelho joanino interpreta que Jesus, como Cristo, ele é o Logos, ou seja, ele é pré-existente. Em princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. É uma tentativa de se defender a pré-existência de Jesus, sendo ele possuidor do principal atributo divino, que seria a eternidade. Logo, o Pai é eterno, Jesus é eterno. O Evangelho joanino ele tem a sua produção entre o ano 150 depois de Cristo, meados do século II depois de Cristo, quando estava prestes a surgir o pensamento gnóstico, o pensamento docético, aquelas linhas cristológicas que tinham dificuldade de entender quem era Jesus. E a discussão de quem era Jesus, ela foi empurrada do século II até o século IV, quando Constantino, no ano 325 depois de Cristo, resolve bater o martelo, apoiar a linha interpretativa de Atanásio, que dizia que Jesus era consubstancial com o Pai, possuidor dos mesmos atributos divinos do Pai e possuidor da mesma essência divina do Pai. Tudo isso é muito interessante. Tudo isso é muito importante. O Evangelho de Marcos nos apresenta um Jesus que é muito mais exorcista, que é muito mais místico, representando o pensamento messiânico do período intertestamentário, onde o Messias, além de ser um rabi, é alguém que domina sobre as questões ligadas aos demônios, é alguém que exorciza os demônios, tem essa autoridade de exorcismo. Em Mateus e em Lucas, principalmente em Lucas, temos uma nova interpretação cristológica de um Jesus que passa a existir por intermédio do sopro do próprio Yahvé, que derrama da sua virtude sobre Maria e essa passa a conceber de forma virginal e sobrenatural. No Evangelho joanino, temos uma interpretação cristológica que vai além. Ele não é um Messias, rabino, exorcista e mestre. Ele não é um Messias que passa a existir por intermédio de um nascimento virginal. Em João, ele é o Messias pré-existente, que estava com o Logos, que era o Logos, estava com Deus no princípio. Essa interpretação joanina ela abriu novas portas. Essa interpretação joanina foi a base para o pensamento cristológico que o cristianismo católico adotaria. Um pensamento cristológico onde insere a ideia de Jesus ser igual ao Pai em deidade e possuir a eternidade junto com o Pai. Então, antes que os mundos, os anjos e o ser humano fosse criado, Jesus já existia na teologia joanina. A grande questão é entender esses pensamentos borbulhando e fluindo em algumas epístolas, né? A epístola paulina, as epístolas paulinas propriamente. Paulo, ele frequenta lugares distintos e apresenta teologias distintas. A teologia de Corinto, ele tem uma linguagem para a comunidade cristã de Corinto, que é diferente da comunidade cristã de Tessalônica. Tudo isso é interessante, porque posteriormente as cartas de admoestação local de Paulo serviriam como base doutrinária do cristianismo primitivo. Logo,
os escritos paulinos, juntamente com as interpretações cristológicas dos grupos cristãos, seriam a base para entender a natureza de Jesus. Indo por esse aspecto, temos então as cartas paulinas, as cartas petrinas e as cartas joaninas como as cartas bases e fundamentais para entender as concepções cristológicas do cristianismo neotestamentário, na sua fase inicial, onde é um cristianismo que vem do judaísmo rabino e místico, e depois, paulatinamente, ele vai saindo do judaísmo, ele vai se tornando uma religião totalmente independente, onde Jesus será visto como uma espécie de líder, fundador de um novo pensamento, o qual na época dele era interpretado como uma nova linha do judaísmo, mas que posteriormente se tornaria uma religião independente, não mais uma seita judaica, mas uma religião que não teria vínculo com o judaísmo e que, segundo as cartas de Paulo, não teria nem a obrigatoriedade da circuncisão e da guarda do Shabat, da guarda do sábado. Tudo isso, queridos, é uma introdução ao chamado panorama do Novo Testamento. Caminhando para a conclusão, eu quero abrir um tema chamado de teoria das fontes dos evangelhos. A teoria das fontes dos evangelhos é muito semelhante à teoria das fontes do Pentateuco, onde se interpreta a linguagem eloísta, javista, deuteronomista e sacerdotal. Nossa próxima aula, então, girará a respeito da concepção da ideia da teoria das fontes dos evangelhos do período neotestamentário. Um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração e até a próxima aula.